Hoje minha conversa não é com assessores de investimentos, não é com consultores, não é com analistas, nem com gestores. Hoje a minha conversa é com você, bancário, você que ainda está no banco. O que eu tenho para conversar com você? Vamos lá. Em 2016, 2017, a gente viu o crescimento das corretoras, a gente viu um aumento, né, de números de CPF na bolsa, aquela história toda que eu acho que você já conhece. E a assessoria de investimentos em especial, a quantidade desses players, os assessores de investimentos, né, e antigamente a gente falava agente autônomo de investimentos, isso mudou em 2022, o número desses profissionais cresceu muito, muito. O negócio de fato decolou. E nessa fase, 2016, 2017, até 2019, vários bancários viram uma grande oportunidade, porque fizeram o quê? Levaram os clientes do banco para essas corretoras mais populares do Brasil, e ganharam muito dinheiro com isso. Essas corretoras, entre aspas, né, patrocinavam ali com os incentivos financeiros e, de fato, o bancário, ele fez uma boa escolha. Hoje, esses bancários são os donos de grandes escritórios e, de fato, foi uma carreira muito assertiva. Mas hoje a situação não é a mesma. Hoje as corretoras não aportam muito dinheiro mais. Quando a pessoa fala: "Ah, eu quero abrir um escritório de investimentos", dependendo ali do potencial, pode ser sim que haja um aporte, mas nada de valores muito expressivos, como antigamente. Olha que eu não estou falando de tanto tempo aqui, hein. E em relação aos bancários, aquela coisa que o bancário tinha: "Ah, vou levar meus clientes aqui, né, eu consigo conversar bem, minha comunicação é muito boa, vou levar todo mundo para a corretora X, para a corretora Y, para a corretora Z", hoje não é bem assim. Os estudiosos do mercado falam que um bancário consegue levar no máximo 30% da sua carteira, ou seja, não é algo tão relevante assim. E por quê? Porque os bancos, eles não ficaram para trás, né. Hoje, Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil oferecem excelentes plataformas de investimento. E hoje o cliente se pergunta: para que eu vou ir para uma corretora, sendo que eu tenho tudo aqui no banco, ainda converso com o meu gerente, que eu tenho o telefone dele, ainda tomo um café e se der ruim eu ainda ligo, eu ainda vou lá na agência. Eu estou vendo uma mudança de mercado nesse sentido, que são pessoas que utilizam as plataformas dos bancos e que, em razão disso, não querem ir para as corretoras. Então, é um movimento de 2 lados. Hoje está difícil para o bancário ir para a assessoria, ele tem que pensar 2 vezes antes de fazer esse movimento e, ao mesmo tempo, ele tem um investidor, ele tem um consumidor que não vai, certeza, com ele. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem, não é que o cliente não confia mais em mim, não é isso, é uma questão de preferência. E a gente vê aqui, né, o Brasil está caminhando para uma Open Finance, e o Open Finance no mercado de capitais. A gente teve recentemente resolução da CVM falando sobre o Pix dos investimentos, sobre a portabilidade de investimentos de forma mais rápida, né, em razão aí da tecnologia. Então, você bancário, aqui eu não estou falando com assessores, estou falando com você bancário, você que está no banco hoje e está ali recebendo a proposta de uma corretora, ou então de uma consultoria, ou até mesmo de uma gestora. Pense 2 vezes antes de iniciar este negócio e, claro, converse com um advogado, converse com o seu advogado que sabe sobre esse mundo, que vai poder ali não só analisar o contrato, mas falar assim: "Olha, é interessante agora, mas depois vai ficar complicado por conta disso, disso, daquilo". Eu já nem sei quantos ex-bancários eu atendi que hoje são assessores e grande parte falou: "Vivian, se eu tivesse procurado antes, né, eu sou advogada de assessores e de outros players, se eu tivesse procurado antes, eu não teria assinado, eu não teria ido para assessoria, teria ficado do modelo CLT, que não era tão ruim assim". Então, bancário, tome lá os seus cuidados. Mas, obviamente, ao sair do banco, ao ingressar, não sei em que fase você está,
Lembre-se que, a depender das funções da sua atividade no banco e da sua rotina de trabalho, dependendo, é possível sim ingressar com uma ação envolvendo ali os direitos trabalhistas do bancário, porque o bancário, ele opera em um regime diferenciado, ele não é um mero CLT. Então a gente tem algumas restrições, e aqui eu estou falando de direito trabalhista bancário, e fique tranquilo, se você for atrás dos seus direitos, o seu gestor direto no banco não vai ficar com raiva de você, talvez ele nem saiba desse processo, né, nunca fique sabendo disso. Mas, de fato, eu acho que, na minha opinião, enquanto advogada e lidando há um tempo neste mercado, mercado de assessores, trabalhista bancários, players de mercado, gestores, consultores, as pessoas, elas são conscientes dos seus deveres, elas sabem que elas vão ter que captar, vão ter que vender, seguro e vários outros produtos, mas elas não são conscientes a respeito dos seus direitos. Qual o direito de um assessor minoritário? O que que o CEO pode fazer? O que que um bancário, um ex-bancário que trouxe a carteira, ou você acha que não tem essa diferença aqui da carteira? Um ex-bancário que trouxe a carteira inteira e um assessor ali de 19 anos que começou do nada. Existem diferenças. Hoje existe essa demanda, né, do tombamento de base, que ocorre muito em escritórios maiores. Em razão disso, não negociaram os direitos, não negociaram os direitos. A questão também da concorrência, né? Depois, quando o assessor sai do escritório, pode ou não ir para outro escritório, a questão do locar cláusulas, eu já falei aqui no nosso canal, já falei, mas estou repetindo. Isso é importante, isso é relevante para o profissional, porque isso vai repercutir na hora que ele levantar a mão e falar: "Eu quero sair", vai repercutir. Eu nunca peguei uma negociação que foi tranquila. Isso é raro no mercado financeiro e vai ficar cada vez mais raro. Por quê? Porque as pessoas jurídicas, os donos dos negócios, eles precisam se proteger sim. Imagina, alguém chega lá, chegam vários assessores, descobrem tudo, toda a tecnologia, todo o know-how, mas abriu. Será que está certo? Eu não acho que está certo. É necessário proteger sim. Agora, como isso está sendo feito hoje, aí sim eu tenho as minhas críticas. E sim, eu lido com assessores minoritários sempre conscientizando-os a respeito dos direitos, mas eles deveriam ter me procurado antes de entrar para o escritório. Então você, bancário, converse antes, analise o seu contrato antes, leve um advogado, leve uma pessoa da sua confiança que entende desse mundo nas reuniões, nas propostas, e eu tenho certeza que a sua carreira será uma carreira de sucesso. É isso que eu desejo para todos os meus clientes, que depois viram amigos, para todos os players do mercado, e para mim é uma grande alegria contribuir para o crescimento desse nicho de mercado.